Vamos trabalhar com a suavização exponencial dupla. É um método para trabalhar com previsão de demanda relacionado à demanda com tendência. Tanto faz ser tendência de aumento de venda, aumento de demanda, ou redução de demanda e diminuição de vendas. Então, nós temos a fórmula que é a previsão do tempo T mais um determinado período K é igual à suavização do tempo T mais essa quantidade de períodos K vezes a tendência do tempo T. Então, como é para trabalhar com tendência, nós temos que achar dois fatores aqui: a suavização exponencial e a tendência. Previsão suavizada exponencialmente para o período T mais K. O que significa isso? Se eu trabalho com 12 períodos, eu vou achar a suavização 12, a tendência 12. Para eu calcular a previsão do 13, o meu K vai valer 1. Então, eu vou ter a previsão de 12 mais 1, que é a previsão de 13. Se eu quiser a previsão de 15, o meu K vai ser 3, ou seja, previsão do 12 mais 3 igual a 15. Então, essa é a relação do K dentro da previsão. Uma empresa apresenta uma série histórica dada pela tabela a seguir. Nota-se claramente a existência de tendência linear. Realize a previsão para 3 períodos futuros utilizando suavização exponencial dupla. Então nós temos 20 períodos. Percebemos que esses 20 períodos há uma crescente na demanda. Começa em 110 e no 20º período está com 348. Então isso justifica a utilização da suavização exponencial dupla. Primeiro passo: calcular o S20, que é o último período, e o T20, que é a tendência do último período. Para acontecer isso, nós temos que dividir o total de dados em duas colunas. Então, se eu tenho 20 dados, eu vou dividir em duas colunas de 10. Então, já pode presumir que eu não posso trabalhar com períodos ímpares. Eu tenho que trabalhar com períodos pares para poder fazer essa divisão, porque eu tenho que ter um grupo de períodos igual ao outro. Então, dividindo em dois períodos, eu vou ter o período 1 a 10 e 11 a 20. Para que eu separo em dois períodos? Para calcular médias desses dois períodos e determinar a tendência, no caso aqui, de crescimento da demanda. Então, média simples, média aritmética simples, soma dos valores dividido pelo número de valores. Então, se eu somar 110, 120, 140 até 219 e dividir por 10, eu vou ter a média do primeiro grupo. Do segundo grupo, 226, 238, 249, até chegar em 348, como também tem 10 valores, eu vou dividir por 10. A primeira média é 167,2 e a segunda média 285,7. Para que essas duas médias? Para calcular a tendência. Então, a minha tendência, como o meu último valor é no período 20, eu calculo a tendência T20. Ou seja, a tendência é a última média menos a média anterior. Então, é a média dos últimos períodos menos a média dos períodos anteriores. Então, é a média dos 10 últimos valores menos a média dos 10 valores anteriores. Sempre isso, independente se a média dos últimos valores for menor que as médias dos valores anteriores. Pelo número de períodos por grupo. Então, cada grupo tem 10 períodos. Então, isso aqui vai ser dividido por 10. Então, eu vou ter
285,7, que é a média dos últimos valores, menos 187,2, que é a média dos valores anteriores, dividido por 10, que é o número de períodos para cada grupo. Então, isso, fazendo a conta, vai dar 11,85. Ou seja, esse valor é a tendência por período de aumento de venda. Nós vamos utilizar lá na frente. Terceiro passo, calcular S20, que é a suavização exponencial do período 20, que é o nosso último período. Para isso, nós necessitamos calcular a média geral. Como é que nós calculamos a média geral? Somando todos os 20 números, tá? Os 20 valores, e divididos por 20. Então, a nossa média geral dá 226,45. Após isso, acrescenta esses valores a multiplicação da estimativa de tendência T multiplicada pela diferença entre o número de períodos anual e o meio do período. O S20 vai ser a média geral, 226,45, mais o T20, que nós calculamos que é 11,85, vezes uma tal de diferença. E essa diferença, essa tal de diferença, que é o calo desse cálculo, é o total do período menos o meio do período. O total do período é 20, isso a gente sabe. O meio do período, normalmente o pessoal faz a seguinte conta: 20 dividido por 2 dá 10, então é o meio do período. Só que se esquece, o período não começa em 0, começa em 1. Então, entre 1 e 20, o 10 não vai ser a metade do período, vai ser alguma coisa um pouco mais de 10. Então, como é que nós calculamos o meio do período? É o total do período mais 1 dividido por 2. É a média entre o total do período mais 1, sempre. Então, se eu tiver um período de 20, como no caso aqui, 20 mais 1 dividido por 2, 21 por 2, 10,5. Se eu tiver um total de período de 12, 12 mais 1, 13 dividido por 2, 6,5. Então, esse é o meio do período. Colocando na fórmula, a diferença é o total do período vezes o meio do período. O total do período é 20, menos 10,5, que é o meio do período, 9,5. E o S20, aí é só aplicar 226,45, que é a média total, mais 11,85, que é a tendência a 20, que nós calculamos lá atrás, mais o 9,5, que é a diferença. Então, nós teremos um S20, ou a suavização exponencial 20, de 339,03. A partir daí é só calcular as projeções. Então, eu quero os próximos 3 períodos, P21, P22 e P23. Então, o que vai acontecer? Eu vou ter P21, 339,03, mais o 1 que multiplica a tendência que eu achei lá atrás, 11,85. 339,03 mais 11,85, 350,88. É a previsão para o período 21. Para o 22, só muda o K. Para ser 22, tem que ter 20, que é o T, mais 2, que é o K. Então, esse K do mais 2 vai multiplicar a tendência. Então, eu vou ter o mesmo 339,03, só que agora multiplica 2 vezes o T20. Então, você vai ter 339 mais 23,7, 362,73. E o terceiro também, a única coisa que modifica é o K. P20 mais 3, esse 3 para dar o 23 vai multiplicar o T20. Então, nós teremos, nesse caso, 374,58.